mas é indispensável. Se quiser crescer hoje, século XXI, ministerialmente, se não quiser ficar limitado. Jesus disse assim para os apóstolos: ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que eu entendo nessa ordem de Jesus é que a capacitação precede a ação. E depois vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra. Então tem gente que a sua preparação vai lhe dar autoridade para ir até Jerusalém. Outros vão à Judéia, outros alcançarão Samaria e outros aos confins da terra. Então Deus me usará no nível da minha preparação. Eu dou um exemplo aqui muito prático e muito claro. O apóstolo Paulo e João. Paulo não viu Jesus em carne. Tanto é que o apostolado dele foi muito discutido, né? A igreja de Corinto mesmo não aceitava o apostolado de Paulo, né? Porque para ser apóstolo tinha que ter algumas qualificações, dentre elas ter visto Jesus em carne desde o seu batismo até a sua ascensão. Como Paulo não viu, não aceitava o apostolado de Paulo. Jesus tinha muitos discípulos, o Novo Testamento cita 70, dos 70 temos 12 chamados a dedo por Jesus, dos 12 temos 3 que destacavam, Pedro, Tiago e João. Dos 3 tinha o mais próximo, que era João, que reclinava a cabeça nos peitos de Jesus, ele se assentava ao lado direito de Jesus. Então, aí a gente vai analisar. João, sendo mais íntimo dos discípulos e dos apóstolos, ele recebeu inspiração do Espírito Santo para escrever pelo menos 5 livros. O Evangelho que leva o seu nome, primeira, segunda e terceira epístola que leva o seu nome e a revelação do Apocalipse. Paulo, que não viu Jesus em carne, ele foi inspirado a escrever no mínimo 13 epístolas. 14 com a Epístola aos Hebreus. Eu sou um dos adeptos que acredito que a Epístola aos Hebreus é dele, mas teologicamente a gente não costuma afirmar isso. Então observe, Paulo, tratando-se de ministério, o ministério dele foi mais abrangente do que o de João. Não estou dizendo que Paulo era mais importante que João. Eu estou dizendo que o ministério de Paulo foi mais abrangente que o ministério de João. Por quê? Porque Paulo, intelectualmente falando, era mais preparado que João. Então Deus vai nos levar no nível da nossa preparação. Deus pode usar alguém que não estuda teologia, não se preocupe em estudar as doutrinas bíblicas? Pode, mas vai ficar limitado. Entendeu? Vai ficar limitado. Usa, às vezes, na necessidade. Não vai ficar limitado, entendeu? Então, assim... É diferente. Exatamente. E aquele argumento, Deus não usa os capacitados, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não se encontra fundamentação na Bíblia. Deus escolheu Moisés, está lá em Atos 7, a partir do versículo 22, dominava toda a ciência dos egípcios. Alguns historiadores, isso aqui não é Bíblia, tá? Contexto histórico. Alguns historiadores afirmam que ele tinha pelo menos 3 ou 4 formações básicas. Legista legal, era médico, economista, embaixador, falava 4 idiomas, 6 dialetos africanos. Ele dominava toda a ciência dos egípcios nessa época, isso há 3.500 anos atrás, o tempo de Moisés. A fonte da informação era o Egito, as faculdades da época estavam ali. Estavam tudo lá. Então Moisés dominava toda a ciência dos egípcios, era alguém muito instruído, poderoso em palavras, diz o texto, nunca sofreu de gagueira. Por que fala isso, então? Má interpretação do texto. Êxodo 4:10, quando Moisés disse: Senhor, eu não sou varão eloquente, sou pesado de língua. Alguém pegou isso e reproduziu como gagueira. Eu ouvi isso demais, que o Moisés era gago. Mas Moisés nunca sofreu de gagueira. Nenhum texto na Bíblia vai dizer isso. Gideão está com 32 mil, Deus faz uma seleção, sobram 300, porque Deus prefere 300 corajosos e preparados do que 31.700 medrosos e despreparados. Então, assim, Deus vai te usar no nível da sua preparação.